Olá, bem-vindos ao podcast Deuses Devotos. Meu nome é Marcos André, eu sou professor de História e este é o episódio número 23 deste podcast que é dedicado à história das religiões. Esse episódio de hoje é sobre o Grande Circo de Malta. Bom, guerra, conflito faz parte da história de todas, ou principalmente das religiões monoteístas. Isso porque, se nós pegarmos, por exemplo, o Antigo Testamento, nós temos ali em Samuel, capítulo 13, versículo 3, onde diz: Deus ordena a Saul: vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Em Números 31, versículo 2, vinga os filhos de Israel nos midianitas. Ou seja, o Velho Testamento está impregnado de guerra. Mas isso não é, lógico, exclusividade cristã. Nós temos aí no Alcorão alguns trechos também que conclamam os seus fiéis à guerra. A Surata At-Tauba, Surata 9, versículo 111, claramente conclama também esses fiéis à guerra. Então, por certo, Deus comprou aos crentes suas pessoas e suas riquezas, pelo preço que terão o paraíso. Combatem no caminho de Deus. Então, eles matam e serão mortos. É a promessa que deveras lhe impende. Na Torá, no Evangelho e no Alcorão. E quem mais é fiel ao seu pacto que Deus? Então, exultai pela venda que fizeste. Este é um magnífico triunfo. Ou seja, é lógico que o Alcorão e também a Bíblia do seu Antigo Testamento conclamam seus fiéis à guerra. Então, não obstante o homem, pela briga de recursos, é lógico que vai vai empreender sobre a guerra. Então, o Cerco de Malta acontece em 1565, Então, e essa ilha está ali no coração do mar Mediterrâneo. A Europa, nessa época, estava dividida por conflitos religiosos internos após a Reforma Protestante. Então, enquanto no leste o poderoso Império Otomano avança implacavelmente e vai conquistando ali muitos territórios, nós temos aí um tabuleiro geopolítico nesse caso, E essa é a pequena ilha de Malta, ali, uma ilha rochosa, que vai ser defendida por um grupo de cavaleiros guerreiros. E esses cavaleiros são os últimos remanescentes das cruzadas medievais. É lógico que, se a gente parar para pensar geograficamente, Malta não é apenas uma ilha comum. Ela está situada ao sul da Sicília, quase ali beirando as costas líbias e tunisianas. Então, ela controlava rotas comerciais vitais entre o Mediterrâneo ocidental e oriental e ligava também ali a Península Ibérica ao norte da África. Então, para entender o Grande Circo de Malta, a gente precisa entender quem eram esses defensores de Malta e como chegaram até essa ilha. Bom, os Cavaleiros Hospitalários, oficialmente conhecidos como Ordem dos Cavaleiros Hospitalários de São João de Jerusalém, começam a sua trajetória após a Primeira Cruzada, em 1099. Eles estabeleceram ali hospícios para peregrinos cristãos na Terra Santa. Então, com o tempo, eles vão assumir também uma missão ali de proteger esses peregrinos, transformando-se numa ordem militar religiosa. Então, após a perda de Jerusalém para os muçulmanos, esses cavaleiros vão migrar primeiro para o Chipre e depois vão para a ilha de Rhodes. Então, nessa ilha de Rhodes que eles se tornam conhecidos como os escorpiões do mar. Então, eles se dedicam à guerra naval contra os navios otomanos, No ano de 1522, após um cerco de 6 meses liderado pelo próprio sultão Suleiman, magnífico, os cavaleiros foram forçados a abandonar ali a ilha de Rhodes. Então, já em 1530, o imperador Carlos V vai oferecer aos cavaleiros uma nova moradia, as ilhas de Malta e Gozo, além da cidade de Trípoli, atual ali, capital da região da Líbia, em troca de um pagamento simbólico anual do chamado falcão, Então, os cavaleiros vão aceitar, embora inicialmente com hesitação, já que Malta era uma ilha pequena, rochosa, ela é árida, comparada ali com a ilha de Rhodes, que tem condições climáticas e de terras muito melhores, superiores. Então, eles rapidamente transformaram a ilha em sua base de operações militares, continuando a atacar os navios turcos,
e alguns piratas berberes aliados ali aos otomanos. Então, quem vai comandar a defesa da ilha de Malta é um homem conhecido como Jean Parisot de La Valette. Esse cara é eleito grão-mestre da ordem em 1557. Conhecido como La Valette, ele não era um líder muito comum. Primeiro, ele já tinha ali os seus 71 anos e, apesar dessa experiência extraordinária, né, é um homem que foi vencido, ali, ferido em batalhas, né, foi capturado, foi escravo, né, então é um homem de bastante experiência, né. Então ele conhecia, sim, realmente o inimigo que ele vai enfrentar e ele vai utilizar dessa sua experiência, da sua liderança, para defender a ilha, né? E sob essa liderança, os ataques dos cavaleiros contra navios muçulmanos vão se intensificar. Eles vão capturar cerca de 3.000 escravos, né, em alguns anos. Então, em 1565, o sultão Suleiman, o Magnífico, já não pode ali tolerar mais a presença desses cavaleiros, né? Isso se torna uma ameaça ali para o grande Império Otomano. Então, aos 70 anos, Suleiman era um dos maiores sultões da história otomana, né? Então, durante seu reinado, ele conquistou Belgrado, ele conquista a ilha de Rhodes, a parte da Hungria e Bagdá. Então, ele controla a costa norte-africana através dos estados vassalos, como Argel e Trípoli. Bom, mas os cavaleiros de Malta começam a se tornar uma pedra no sapato aí do sultão, né? E vão interrompendo as comunicações marítimas e vão atacar os seus navios. Ou seja, a religião ela está intrinsecamente sempre ligada, como eu disse em outros episódios, também à política, ao poder. E essa disputa, né, vai gerar atrito. Então, o fervor religioso, né, que está ali das escrituras que eu citei inicialmente, de ambos os lados, de um lado a Bíblia, no seu Novo Testamento, e do outro lado o Corão, que inspira, né, esses líderes a conclamar a guerra. E é isso exatamente o que vai acontecer. Então, para Suleiman, a Malta não representa só uma conquista territorial, né? É simplesmente um obstáculo estratégico que tem que ser removido, né, antes que pudesse planejar uma invasão ali à Itália e, quem sabe, até chegar a Roma, né, o centro ali do cristianismo. Então, o objetivo final de sua expansão ocidental. Então, os cavaleiros, eles viam-se, né, a si próprios como o último bastião da cristandade contra o avanço do islamismo, né, no Mediterrâneo. Então, esse é um momento que parece perfeito para o ataque. Então, a Europa cristã está profundamente dividida por causa da Reforma Protestante. A França tinha feito alianças com os otomanos contra o imperador Carlos V e o poderio naval turco estava no auge. Então, o sultão Suleiman ordenou a reunião de uma força enorme para esmagar de uma vez por todas esses cavaleiros que estão ali ocupando a estratégica ilha de Malta. Então, no início de 1565, o grão-mestre La Valette começou a receber relatórios de preparativos, né, que os turcos iriam atacá-los. Então, alguns mensageiros falavam de um exército imenso, né, sendo reunido ali em Constantinopla. Então, La Valette, preocupado, ele imediatamente inicia os preparativos para a defesa da ilha. Então, ele envia alguns mensageiros aos reis cristãos pedindo ajuda, porque um número era muito pequeno para poder se defender da força do Suleiman, do sultão. Então, La Valette faz o inventário de suas forças, né? Então, a ordem contava na época com aproximadamente 700 cavaleiros e sargentos de armas. E também havia cerca de 8.000 soldados auxiliares. Isso vai incluir, lógico, mercenários espanhóis e italianos, alguns milicianos locais, malteses, né, e homens que decidiram pegar em arma. Então, estima-se que não vai passar mais do que 9.000 homens para defender a ilha. Então, além de preparar as tropas, La Valette ordenou que todos os poços de água fossem envenenados, né, para privar os turcos da água potável. Estratégia militar. As colheitas foram recolhidas e armazenadas dentro das fortificações. A população rural vai ser evacuada e, nesses meses anteriores ao cerco, ele também havia reforçado a defesa
que consistia em 3 principais fortalezas. O Forte de São Telmo, que ficava localizado ali na ponta da Península de Iciberras, o Forte São Miguel, na Península de Senglea, e o Forte Sant'Angelo, protegendo a cidade de Birgu. Então, em 18 de maio de 1565, os vigilantes ali, protetores da ilha, começaram a avistar no horizonte uma frota, né? Era a armada turca, cerca de 180 navios carregando aproximadamente 40 mil homens, sendo 6 mil deles janízaros, né? Que era a elite do exército otomano. Então, o comando da expedição vai ser dividido entre dois almirantes ou generais. Um era o Mustafa Pasha, que liderava as forças terrestres, e Piali Pasha, responsável pela frota. Então, além desses 2 grandes generais otomanos, tinha também ali o corsário Draguja Reis, que se juntaria às forças otomanas durante o cerco. Então, quando os navios otomanos ancoraram na baía, né, ali ao sul da ilha, Lavalette reuniu seus cavaleiros. E ele bravamente disse: agora é a hora, disse ele, né? Então, que ninguém se iluda, se o forte cair, nenhum de nós será poupado. Então, melhor morrer com honra do que nas mãos do inimigo. Então, ele tinha uma estratégia muito clara nesse sentido, né? Ou seja, resistir o máximo possível, esperando ali que o calor do verão, as doenças e a falta de suprimento enfraquecesse os turcos, o que enquanto esperava, lógico, reforços cristãos, né? Que chegassem. Então, os comandantes turcos tinham um plano diferente. Primeiro, eles capturariam o Forte Santel, o menor dos fortes, que controlava ali a entrada, né, do porto. E uma vez que tomassem essa posição, eles iriam usar ali de artilharia pesada para bombardear os outros fortes e as cidades. Então, Mustafa Pasha, o general, estava confiante que São Telmo cairia em alguns dias. Então, o bombardeio começa em 24 de maio. E vão bombardear aí por dias, né? As muralhas do pequeno forte vão ser golpeadas, né, com os canhões, e os defensores, né? Apenas uma centena de cavaleiros, apoiados por 500 soldados, lutavam ali para defender os danos. Então, o Lavalette sabia que a cada dia a resistência de São Telmo era vital. A cada noite enviava ali barcos, né, e reforços e suprimentos através do grande porto. Um mês de resistência heróica, o Forte São Telmo finalmente caiu. Os últimos defensores, enfraquecidos e cientes do destino que aguardavam, receberam a Eucaristia, né? Tem todo um drama, trocam abraços, né, da morte e carregam contra os turcos uma última investida suicida. Ninguém sobrevive nessa tentativa desesperada, né? Então, os turcos, enfurecidos pelas pesadas baixas ali que sofrem, né, cerca de 8 mil homens, incluindo ali o experiente Dragut, né, cometeram, lógico, atrocidades, né, contra os corpos dos cavaleiros mortos, né, crucificaram os cadáveres em cruzes improvisadas e fizeram flutuar pela baía em direção ao Forte Sant'Angelo. Ou seja, para impressionar e causar terror, né? Então, diante disso aí, o Lavalette, né, responde com força. Ele ordena a decapitação de todos os prisioneiros turcos. Então, você veja, crueldade para um lado e para o outro, né? A maldade humana, ela não para aí. Então, apesar de serem fervorosos em suas religiões, né, tanto o lado muçulmano quanto o lado cristão, utilizam da guerra e da violência, né? Ou seja, é um espetáculo terrível, né? Então, está gravado na história e não é muito diferente hoje também, né? Então, com São Telmo capturado, né, os turcos agora podiam trazer a sua frota para dentro ali do grande porto e atacar os fortes remanescentes, né? Então, o general Mustafa Pasha concentra os seus esforços no Forte São Miguel, em Senglea, enquanto Piali Pasha volta sua atenção para Birgu e o Forte Sant'Angelo. Então, em 15 de julho, começa um assalto total. Então, a Bahia vai se transformar no cenário de confrontos com canhões, arcabuzeiros, lanceiros, espadeiros lutando corpo a corpo, né? Então, alguns túneis subterrâneos foram escavados por mineiros otomanos para impedir as muralhas pela base, né? Implodir essas muralhas pela base. Então, forçando ali os cristãos a escavar contra tudo e interceptá-los.
Então, em uma manobra surpreendente, os turcos vão transportar navios para o sudoeste da Bahia e arrastando-os para a terra sobre toras de madeira. Os cristãos não esperavam ter que enfrentar uma frota turca também pelo mar. Então, sob a água, alguns mergulhadores turcos tentaram destruir as grandes barreiras de corrente que impediam ali algumas aproximações de navios de defesa. Então, no primeiro ataque geral, os turcos concentram-se na base da península de Sengler. Então, vai haver ali um bombardeio muito intenso, os guerreiros otomanos vão avançar, né, nas paredes do forte e a situação vai ficando desesperadora, né? Quando eles conseguem abrir uma brecha e começam a entrar na fortaleza. Então, o Lavalette, prevendo esse cenário, havia preparado uma ponte de barcos ligando Birgo a Sengler. Então, reforços cristãos vão atravessar rapidamente e repelir o ataque até o último momento. O outro general, Mustafa, né, vendo com atenções voltadas para o sul, ordenou um ataque surpresa com 1.000 soldados no norte da península. Então, novamente, ali, os malteses, né, vão ser pegos desprevenidos e um grupo de cavaleiros com peça de artilharia estava escondido sobre uma brecha da península. Então, os ataques turcos vão continuar por todo o mês de agosto. Eles vão investir ali contra Birgo e vão ultrapassar até as primeiras muralhas, né? Mas foram surpreendidos em uma segunda linha de defesa. E vão ser encurralados, centenas de homens vão ser eliminados pelo fogo dos defensores. Então, os turcos vão aproveitar ali um colapso também na parte das muralhas, né? E chegam quase que no centro da cidade. Então, foi aí que o Lavalette, nos altos dos seus 71 anos, vai pegar a sua espada e liderar pessoalmente um contra-ataque. Inspirados pelo exemplo do grão-mestre, os cavaleiros vão lutar com inspiração divina, né? Então, eles vão frustrar ali o general Mustafa, que vai tentar uma nova tática, né? Eles vão criar aquela famosa torre de assalto móvel, né? O plano era aproximar, né, a máquina de guerra nas muralhas e lançar os atacantes para dentro da fortaleza. Então, o Lavalette observa essa construção, né, de transporte de longe e vai fazer um contraplano, vamos dizer assim, contra esse ataque, né? Então, já no início de setembro, com quase 4 meses de cerco, o exército turco já está esgotado, né? As munições vão escasseando, soldados vão ficando doentes, né? Muitos feridos, né? E tem ali a questão do verão, que vai cobrar o preço muito alto, né? Então, apesar dos bombardeios, dos esforços de dezenas de milhares de soldados, a guarnição cristã ainda vai resistir durante o mês de setembro. Então, Lavalette começa a perder as esperanças de receber reforços, né? E ele procura ali o auxílio de Deus, né? Muito religioso, lógico, né? E ele vai dizer ao seu secretário, né? O que ele não sabia, que era uma sentinela turca já havia avistado a frota de resgate espanhola, comandada por Dom Garcia de Toledo, aproximando-se do outro lado da ilha. Em 4 de setembro, Mustafa ordena a retirada. A frota otomana já tinha levantado âncora, né? Quando ela soube que o exército de Dom Garcia somava apenas 10.000 homens, né? Muito menos que suas próprias forças, mas com muitas perdas. Então, querendo evitar a vergonha completa, ele ordena que todos retornassem à ilha para um último ataque desesperado. Esse é o grande erro ali do exército otomano, né? As tropas cristãs recém-chegadas, né, estão ali no auge da sua força, bem alimentados, né? Eles vão atacar os turcos enquanto eles ainda desembarcavam. E muitos otomanos vão morrer tentando voltar para suas embarcações, né? A frota turca finalmente parte, levando os restos do que era o seu formidável exército. Das 40.000 unidades que se iniciaram o cerco, apenas 15.000 desses homens vão retornar a Constantinopla, né? Então, a vergonha foi tão grande que Mustafa fez os navios atacarem durante a noite para evitar ser visto, né? Em Malta, a vitória, lógico, vai ser celebrada com um solene Te Deum. E por toda a Europa, a notícia da heróica defesa vai se espalhar. Os cavaleiros de Malta foram aclamados como salvadores da cristandade. O Papa enviou cartas de louvor aos defensores e Lavalette avançou o status de herói por toda a Europa cristã. Então, as consequências do grande cerco foram profundas e vão ser duradouras, né?
O fracasso otomano em Malta marca o início do declínio do tão propalado poder naval turco no Mediterrâneo. 6 anos depois, em 1571, as forças cristãs derrotariam decisivamente a frota otomana na Batalha de Lepanto, solidificando a contenção da expansão turca no Mediterrâneo Ocidental. E, para homenagear a vitória, La Valette decidiu construir uma nova cidade fortificada na Península de Icíberas, onde ficava o Forte de São Telmo. A primeira pedra vai ser lançada em 28 de março de 1566, mas o grão-mestre não viveu para ver a conclusão porque falece em 1568. A cidade vai receber seu nome, Valeta, até hoje a capital de Malta. Então, o Grande Circo de Malta ilustra como uma força pequena, com fé e com determinação, bem liderada, consegue resistir a um inimigo infinitamente superior em número, né? E quando tem essas vantagens estratégicas, e é lógico a questão moral. Então, para os europeus, né, na época, foi a prova de que o poder da fé e da coragem diante das adversidades aparentemente são insuperáveis. Em termos militares, o cerco demonstra a importância das fortificações bem projetadas, da liderança inspiradora e da inteligência estratégica. La Valette se mostra aí um grande, excepcional comandante, e porque ele antecipa o movimento dos inimigos, né, usa o terreno a seu favor e mantém a moral da tropa em alta. A vitória de Malta também foi um raro momento da unidade para a Europa cristã, que estava dividida ali pelo cisma protestante. Então, vamos dizer que por um breve momento católicos e protestantes celebraram juntos a vitória contra o inimigo comum. Então, isso já faz mais de 450 anos. Esse grande circo ainda é lembrado como um dos momentos que definem a história maltesa e europeia. Os fortes reconstruídos e a cidade de Valeta permanecem como testemunha daqueles dramáticos meses de 1565, quando um pequeno punhado de cavaleiros e soldados enfrentou o maior exército de seu tempo contra todas as possibilidades e prevaleceu. Ok, espero que tenham gostado desse episódio e pesquisem sobre esse assunto interessante. Esse é o Grande Circo de Malta. Um episódio que fica marcado na história das religiões, né? A questão da fé e da resiliência na questão da batalha, mas não deixa também de pensarmos, né, o quanto que a questão da política, da religião, a disputa por poder faz com que os homens entrem em conflito entre si. Até o próximo episódio. Obrigado!